Tá bom? E o índice, ele é o que nós já vimos, acho que já vimos em sala, né? Ouvido em aula virtual pelo menos. Índice é aquela forma que você tem, que cuida de você ter uma indexação de um campo. Essa parte teórica deve ter sido passada em aula virtual ou em sala pelo display. E sinônimo, é como o próprio nome diz, é língua portuguesa. Sinônimo o que é? É quando você chama alguma coisa com outra que quer dizer a mesma coisa, né? Então você pode apelidar as coisas do banco. Vamos lá falar o que é view. Por exemplo, um exemplo. Eu tenho lá um banco de dados, uma tabela, vamos dar um caso real. Eu tenho uma tabela que tem salário, tem nome, tem XPTO dos empregados. Um monte de dados, até dado particular. E, por exemplo, eu tenho salário também, tenho dados sensíveis. Só que você quer que outras pessoas acessem essa tabela parcialmente. Você quer, por exemplo, que ela pegue o nome da pessoa, mas não pegue o salário. Quer que pegue o nome da pessoa, mas não pegue da RG da pessoa. Então, o que você precisa? Você tem lá uma tabela com várias colunas. O que é a view? A view que você cria, ela pode ser, na verdade, uma visão de algumas colunas dessa mesma tabela. A view é uma visão limitada dessa tabela. Então é como se fosse o quê? Por isso que é view, é uma visão dessa tabela, só que com filtro. O filtro é quando você cria ela. Então o que é essa visão? Essa visão é uma nova forma de ver a tabela. No caso de banco de dados de funcionário, é útil. Então você tem lá uma tabela com vários dados sensíveis e não quer dar acesso ao objeto tabela para todo mundo na empresa. Mas você quer dar acesso a algumas informações da tabela. Então cria uma visão daquela tabela com uma limitação de campos. Então o cara pode acessar essa tabela. Isso é um exemplo, né? Então o que está mostrando essa figura? Eu posso criar uma visão. Isso é muito útil quando você emite relatório. Às vezes você não quer fazer a consulta, você já quer ter a visão do relatório preparada no banco. Então você cria a visão de acordo com os campos do relatório e aí você chama só a visão e não chama as tabelas. Outro detalhe, a view pode ser um conjunto de tabelas, não precisa ser só uma. Então quando você faz uma query com join, né? Quando você junta mais uma tabela, o resultado dessa query é um relatório. A visão pode ser esse resultado. Vamos lá. Então, por que usar a view? Tem views simples e views complexas, né? Eu já falei por que usar, né? Deu mais exemplo. A view complexa e a view simples. É a diferença do que você faz com ela. A view simples é de uma tabela só. A view complexa é quando envolve mais de uma tabela na origem do dado. Quando tem funções, a view simples nunca tem um sum, um group by. A view simples é um select from, no máximo com where. Ainda assim, não é legal você colocar where numa view simples. A view simples é aquele caso, o primeiro caso que eu falei, ó. Eu estou restringindo campos. Por que, gente? View pode ser qualquer coisa que você faça select. Group by, having, tudo que você quiser, né? A view simples também, ela permite operações DML e a view complexa não. O que é DML? Update, delete, insert. Então uma view simples eu consigo inserir na tabela, desde que eu tenha os campos principais aqui, nessa view. Agora uma view complexa, por que não? Porque ela tem mais de uma tabela. Então o banco não administra essa inserção em múltiplas tabelas de uma vez só. Então a gente chama de view simples aquilo que só tem, em linhas gerais, só tem uma tabela, view complexa tem várias. Outra coisa que classifica a view simples e complexa, a simples não tem nenhum group by, nenhum sum, e a view complexa pode ter. Como eu crio view, como tudo no Oracle, create or replace, nome da view, nome da view. E basicamente é o seguinte, eu tenho lá uma tabela emp, digamos que essa tabela é código do empregado, nome, salário, RG, CPF, tá? Vamos dizer que é essa aqui, e aqui é a chave primária. Eu quero criar uma view que só pegue os dados dos funcionários sem salário, só nome e código. Então eu vou fazer o quê? Create view. O que eu vou colocar agora? O nome da view.
por exemplo, emp v. Não pode ser o mesmo nome da tabela, o banco não deixa o mesmo nome. Tá? Aí o que eu vou fazer agora? As, e aqui eu só coloco o select. Select, code emp, vírgula nome, from emp. Pronto, tem a view. Quando o cara acessar emp underline v, para ele vai parecer que é uma tabela. No fundo, é uma visão de uma outra tabela. Para o cara que dá... Por que aparece que é uma tabela? Você dá select em cima dela. Para todos os efeitos, você não precisa nem contar para o cara que isso é uma view. Ele vai achar que é uma tabela. Porque é simples, então ele consegue dar update também. A chave primária está lá dentro. Agora, se for uma view composta, o cara vai notar na hora que ele der update que ele não consegue. Porque o banco vai falar para ela, isso aqui é uma view composta, eu não dou update. Mas em linhas gerais, para consulta, o cara nem percebe que é uma view. Porque, gente, na hora que o cara executa a query em cima desse objeto, por trás o banco executa essa. Tá? O que está sendo force e enforce? Force é o seguinte, eu crio uma view mesmo não existindo na tabela. Ele deixa criar, porém não executa, logicamente, porque não tem a tabela. Agora, é uma opção caso você está fazendo script, lá está criando primeiras views. O if check option. Aí está dizendo se as linhas podem ser inseridas ou atualizadas. E read only é uma boa opção quando a view é simples e você não quer que o cara altere. Esse read only é bom, o if read only, quando você vai dar para um programador as views e não quer que o cara mexa no banco, só use para relatório. Então você coloca o if read only, né? Então vocês estão notando qual que é a grande vantagem da view? A gente usa muito em sistema isso. Por exemplo, fazer interface de um sistema para outro. O cara de finanças quer fazer uma interface para o pessoal lá da fábrica, por exemplo. Aí o cara não quer que acesse outras coisas, não quer que mexa. Então você cria umas views, cria um usuário que só tem acesso àquelas views, não tem acesso a mais nada, e dá para os caras do outro sistema. Olha, você pode usar essas views aqui, e o cara vai usar como se fosse tabela. Então view tem suas aplicações. Ou uma aplicação também como programador, você está desenvolvendo lá seu Java, um relatório, que no final é uma query lá que você pega os dados para fazer o relatório na tela. Então faz uma view e só chama a view, não precisa nem deixar o select dentro do seu programa pronto. Bom, aí tem mais uns exemplos. O primeiro exemplo é uma view simples com where. O que essa view faz? Ela só tem empregados do departamento 80. A segunda view, ela é complexa por quê? Em relação à primeira, apesar de ter uma tabela só. Ela faz cálculo. Como ela faz cálculo, você não consegue dar update, porque não tem lógica, né? Estão fazendo cálculo e você dá update no cálculo. Enquanto que a primeira deixa. Tá? A reversão do negócio não consegue. Então, mais as duas, enfim, filtram um departamento, só que a segunda faz um cálculo na hora que mostra. A segunda view dá o salário anual, a primeira dá o salário mensal. Por que dá o anual? Porque estamos ficando por 12, só por isso. Bom, qual é o trabalho que acontece no banco? Na verdade, você dá select asterisco from, que é a view. Retorna para você, fora do banco, você que está acessando essa view, parece que é uma tabela. No fundo, o banco executa a query que você fez quando criou a view. Só que quem faz essa query direto na tabela EMP tem acesso a todas as colunas da EMP. Já é quem faz a query em cima da view, só tem acesso aos campos que quer ajudar. Então, assim, só lembrando, funções DML, quais são? Update, delete, insert, né? Então você só consegue dar quando a view é simples. Tendo qualquer outra coisa que está embaixo, função de grupo, group by, distinct, expressão, not null em alguma coluna, já não dá, só faz consulta, não faz update. É só algumas regras para você não ficar criar views e ficar tentando fazer uma coisa que não consegue. Qual é a lógica? Você não pode dar update numa coisa ali para fazer um cálculo, por exemplo, ou que está agrupando. O check option
é o que acontece, ele só vai permitir aquilo que está obedecendo aquela constraint. Constraint, você sabe que é restrição, né? E, por fim, como é que eu dropo uma view? Isso é fácil no Oracle, né? Quer como elimina qualquer coisa. Drop user, drop table, drop view, né? Drop procedure e vai por aí, né? Drop view, nome da view. Bom, agora vamos fazer um outro tópico. Quem trabalha com SQL Server sabe disso. Aquelas consultas top N. Top N em alguns bancos, você quer assim os top 10, né? Os primeiros 10, os primeiros 5. O cara, é muito comum você ter um relatório assim, me dá os 10 primeiros clientes que comprou mais, me dá os 5 primeiros clientes, me dá os primeiros 100 produtos mais vendidos. Então é alguma coisa que a gente chama de ranking. Essa palavra não é ruim para vocês, é ranking, né? Quer dizer, eu estou ordenando em cima de algum valor. Eu faço ranqueamento, que isso é uma flexão do inglês para o português, né? Mas é isso mesmo que a gente fala, fazendo ranqueamento. Uma hora vai virar o português. Bom, no Oracle não tem igual a SQL Server. No SQL Server, basta você fazer assim, ó. Select, top, e top 10, top 100. E o campo que você quer. No Oracle, é ao contrário. Você tem que dar uma voltinha. Você tem que ordenar a tabela, que nem eu estou mostrando aí. Eu estou ordenando a tabela pelo campo que eu quero ranquear. Qual é o campo aí? Salário. Olha o Order by Salary Desk. O que eu estou fazendo? Em ordem descendente, do maior para o menor, porque eu quero os caras que ganham mais. Então os caras que ganham mais estão lá em cima, os caras que ganham menos estão lá embaixo. A partir do momento que eu ordenei, eu capturo uma coisa, que está vendo esse row num? Esse row num é uma coluna que você nunca declara, mas ela existe. Esse row num é uma coluna que, no Oracle, tá? Oracle. Agora vou procurar isso na SQL Server. No Oracle, toda a tabela tem uma coluna fechada lá que você acessa, que é o número da linha. Só que esse número da linha ele é feito na consulta, no momento da consulta. Então o que acontece? Na hora que você pega o row num, ele vai, e você ordenou do maior para o menor, o maior mesmo, o cara que ganha mais é primeiro. Então vai estar row num 1, row num 2, row num 3. Esse row num é gerado automaticamente pelo banco. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse row num e colocando o nome de rank. O que eu faço em seguida? Pego o nome do cidadão e o salário. Que é basicamente isso. Eu quero os primeiros caras que ganham um salário maior. O que eu estou fazendo no from? Vocês percebem que é quase igual a uma view? Eu posso jogar um select dentro de um from, tá, gente? Se você não está com preguiça de criar view, você pode ir direto. Aí você faz o seguinte, select. Qual é o lance desse select? Ele está vindo ordenado já pelo salário. Ok? O que tem no where? Eu quero só os caras que tem número de linha menor ou igual a 3. O que vai acontecer? Eu vou pegar o row no 1, row no 2 e row no 3. Resumindo, eu pego os 3 primeiros caras que ganham mais. Então dá essa voltinha no hora que eu vou pegar os top 3 aí, né? Tá bom? Em alguns outros bancos tem um comando que é top alguma coisa. No Oracle é assim. Enquanto que os outros bancos também não tem row nenhum. Tem uns caras que fazem diálogo desse conjunto. Bom, então esse desk é o seguinte, como eu quero os salários maiores, eu mandei ordenar em ordem descendente. Então do maior para o menor. Automaticamente os 3 primeiros são os salários maiores. Então é um order by com desk descendente. Tá? Que normalmente iria fazer do menor para o maior. Então eu inventi do maior para o menor. Tá bom? Vamos lá. Então essa slide aqui é o básico para você fazer ordenação por ranking no Oracle. Com isso você faz qualquer ordenação. Basta ordenar pelo campo que você está fazendo ordenação. Vamos para o próximo slide. Sequência. Isso todo aluno gosta de perguntar, principalmente aluno que trabalha com SQL Server. Porque no SQL Server, quando o cara cria a chave com código, tem um auto-num lá, né? E no Axis, o cara gera o código, né? Gera o próximo número da chave. No Oracle, chama-se sequência. Então vamos pensar o seguinte, só para vocês é um pouquinho diferente dos outros bancos, então vamos ver como é que é isso no Oracle. O Oracle é padrão SQL mesmo, standard. Então, o que acontece? Você tem lá uma tabela, por exemplo, código do produto, código PROD.
Aí você tem nome do produto, sei lá, e valor. Digamos que é uma tabelinha básica de produto. Aí você, poxa, como é código de produto, não é RG nem nada, você tem que gerar esse número. Produto 1, produto 2, produto da sua empresa. Então você quer que nessa chave primária aqui, que é a primária aqui, vai de 1 até 100 N, quantos produtos você tiver. Só que você quer que alguém controle essa sequência. Não pode ser uma hora 5 pular para o 20. Você quer o 1, quer o 2, quer o 3, e você também quer que o banco faça isso para você. Porque é um simples trabalho de contar. Qual é a solução? Colocar no programa? E se o cara que está colocando isso no programa, não é todo o programa que você vai colocar essa lógica. Então você pode deixar isso no banco. Como? A tabela está aqui. Essa tabela produto. Aí você cria uma outra entidade, que é, no fundo é tabela, mas pense como não tabela, sequência. Você cria uma sequência que vai estar ligada com essa tabela. Tá bom? A ligação é você que faz. Vamos falar mais pra frente. Olha um pouquinho essa tela. Create sequence. Tem que colocar o nome. Tudo no Oracle tem nome. Nome de usuário, nome de view, nome de tabela. Então a sequência também tem nome. Normalmente você usa para, por exemplo, produto SEC, né? Senão você vai criar XPTO. Então eu coloco lá, já sei que é uma sequência da tabela produto. Qual é o próximo parâmetro? Incremento. Então vocês já estão fazendo o seguinte, isso aí é se ela vai de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5. Por quê? Não diz que é um número automático? Então você controla esse salto. Normalmente você coloca de 1, né? Mas às vezes tem cara que é de 5 em 5, só número par, então você que sabe. Start. Se você começa do número 1000 do número 100, já virou aqueles códigos de clientes que a empresa tem 20 clientes, o cliente é 1001, né? Cliente 1002. Porque o cara começou não do número 1, o cara começou do outro número. Isso daí, se você quer que o número tenha 4 dígitos, começa do número 1000. Então é o seguinte, aí se você quer o cliente, todo cliente tinha 4 dígitos, começa em start with 1000, por exemplo. Então você controla de onde começa. Valor máximo e valor mínimo. O default é não ter máximo e não ter mínimo. O mais que faz lógica é o máximo, né? Então deixa ele contando. Se você colocar o valor máximo, qual é a vantagem? Na hora que o cara quiser incluir o cliente com mais de 4 dígitos, o banco grita e fala, quando você incluir 1000 clientes com 1000, quando passar para 9.999 clientes, quando passar por 10.000 ele vai berrar, porque são 5 dígitos, né? Então o valor máximo é para você colocar uma trava de limite. Cycle e no cycle. Default e no cycle. Por quê? Importante isso, muito importante. Se você tirar o default e colocar cycle, que é cíclico, ele quando chegar no máximo, ele volta para o número 1. Aí ele vai dar duplicação. Porque digamos, se você colocou de 1 a 100, já tem o cara 1, tem o cara 2, tem o cara 3. Quando ele chegar no 100, no 101, em vez de fazer o 101, ele volta para o número 1. Só que quando ele volta para o número 1, lá na sua tabela já tem o número 1. Então é no cycle. Por quê? Deixa ele chegar lá, desistir sempre para frente. E cache é se ele guarda isso aí na memória ou não, na hora que usa. Vamos lá. Aqui está um exemplo. Eu estou criando uma sequência. Esse nome grande aí é o seguinte, porque a tabela é departamento, o campo que eu vou jogar esse número chama departamento ID, e eu estou dizendo SEC para lembrar que isso é uma sequência. Esse nome faz alguma coisa? Faz patavina, é para o ser humano. Para quando você bater o olho, lembrar o que é isso. É que nem PK underline. O banco não está dizendo já que não sabe se você colocou PK ou não o nome da chave. Isso é para você saber que aquilo é uma chave. Tá? Então assim, use esses nomes a seu favor. Incremento. Essa chave vai de 10 em 10. Começa no 120. Então é o seguinte, o primeiro número criado é 120, o próximo é 130, depois 140. Por quê? O incremento está de 10 em 10 e começa no número 120. Valor máximo 9.999. Quando chegar no 10.000, vai dar erro por quê? Porque eu coloquei no cycle. Eu não quero que ele volte para o número 1 automaticamente. Tudo isso, ainda vocês não sabem como usar. Só disse até agora como ele gera um número. Agora, como jogar isso na chave primária, por exemplo?
Então tem esses dois campinhos, que chama próximo valor e valor corrente. Isso você usa no insert. Quando é que você vai usar um número de chave autogerado? É lógico, quando você está inserindo. Porque é nesse momento que você dá um novo número. Então, como é que eu uso? Assim, dá uma olhadinha esse insert nos values. O primeiro campo do departamento é a chave, departamento ID. Olha o primeiro value. Eu disse o nome da sequência, que eu mostrei para vocês antes, ponto next value. Automaticamente, quando esse insert executar no banco, o banco chama a sequência que eu criei, ativa ela, pede o próximo valor e devolve para o insert. Qual é a moral da história? Quem associa a sequência com a tabela, com o programador? O banco não deixa isso para lá. Então você pode usar uma sequência hora, uma outra sequência hora, outra hora. A sequência controla o número, ela sabe onde ela parou. Agora, onde a tabela que está usando é o programador. Tá? Não amarra a sequência com a tabela. Quem amarra é você na hora de usar. Vocês entenderam esse insert? É um insert comum. Into, qual? Tabela, departamento. Menciona as colunas, sendo que a primeira é a chave primária, onde eu quero jogar o número do departamento. Quando eu dei o values, em vez de dizer departamento 10, 20, eu chamei a sequência e requisitei o próximo valor válido. Next val. E os outros campos é nome do departamento, local, tá bom? Então, por analogia, o produto por esse next val do nome do produto, código do produto. Como é que você ensina o valor atual? Em vez de next val, usa curval, que é current value. Esse from dual, vocês sabem o que é? From dual é uma tabela dummy. Dummy quer dizer não existe. Então, quando você precisa fazer um select do sysdate, de alguma coisa que é no banco que não é tabela, você usa esse from dual para suprir o interpretador da linguagem de uma tabela. Esse dual é uma tabela que não existe, mas como o select pede tabela, você joga from dual. O que eu estou mostrando? Um campo que não é tabela. Por exemplo, se eu quiser mostrar a data do sistema, na hora que você fala select sysdate, isso aqui é uma variável de sistema. From dual. Por que eu coloquei isso? Primeiro, isso não está em nenhuma tabela, mas infelizmente a sintaxe do comando pede uma tabela, então eu jogo uma tabela que não existe. Essa é a única tabela que não existe que nasceu. Então, from dual, tá bom? Isso no Oracle, o Oracle é muito fechado na sintaxe. Então, já que ele é fechado, ele precisou criar uma tabela para suprir a sintaxe. Essa tabela é uma tabela que existe, na verdade, mas ela não, você não pode criar uma tabela com esse nome, ela é uma dummy, né? Bom? Ok? Então, quando eu quero ver uma variável que é uma sequência, eu uso o from dual. Como é que eu altero uma sequência? Digamos que eu fui lá e eu não quero mais que seja de 10 em 10, eu quero que seja de 20 em 20. E eu não quero que pare em 9.999, eu quero que pare em 99.000. Digamos, eu me arrependi, eu falei o limite é maior, o pulo é outro, então eu vou lá do alter sequence e coloco os parâmetros que eu quero alterar. Tá bom? Não é nada difícil isso aqui. Drop sequence, como tem drop view, como tem drop table. A questão mais fácil da prova é acertar quanto faz quando fica eliminado. Mas é só pôr drop lá. Bom, o que é índice? Vocês já tiveram aula de índice? Já. Então, vocês já sabem o que é índice lá. Agora, o índice, só recapitulando, o índice é um objeto do banco. Ele também não fica na tabela, embora que ele é preso na tabela, diferente de sequência. Sequência que faz associação a você, o índice não. O índice é preso na tabela. Por quê? Porque ele calcula a tabela. Por isso ele tem que ser preso. Então é o seguinte, o índice é aquela entidade que você dá create index e ela serve para acelerar o acesso ao dado, que é um índice para você acessar o dado. Como o índice do livro é fácil para você acessar um capítulo. Eu acho que o Mr. falou isso em aula, tomar cuidado com índice. Índice é uma maravilha para consulta e uma porcaria para fazer update. Por quê? Quando você faz uma consulta, é lógico que devolve o dado rápido. Na hora que você dá update, ele tem que renovar o índice e recalcular. Se você dá update no campo do índice. Se você dá um insert, aí é certeza que ele tem que mexer no índice. Então ele tem que recalcular todo o índice. Porque o índice referencia locais físicos. Quando dá um insert, muda a disposição da tabela.
Então, índice é para usar com cuidado. Tá? Bom, vamos lá. Tem dois índices que são criados sem você chorar ou falar. Quando você diz que uma tabela tem primary key ou unique key, o Oracle gera índice e você não elimina esse índice. Esse índice é perpétuo. Você não tem acesso a ele. Por quê? Já que uma tabela tem chave primário, obviamente é o mínimo de índice que ela precisa. Que é o que? Código de matrícula, código de funcionário. Né? Manualmente, são os índices que você escreve que a gente vai aprender agora. Bom, de novo, create index, índice, a tabela tal. O índice é baba, por quê? Você só precisa mencionar o nome da tabela, aliás, o nome do índice, como tem nome de chave, tem nome de tabela, tem que ter nome índice também. Create index, nome do índice, na tabela tal, em cima de campo tal. O índice, o que ele faz? Ele vai ter um acesso rápido para um determinado campo. Então você precisa mencionar a tabela e o campo. Cria o índice. A hora que você der um select naquele campo, usando aquele campo no where, o índice é automaticamente usado. Com parênteses aí. Existem comandos que só o Oracle tem. Cada banco tem seu comando. O Oracle tem um que a gente chama de hints, que você consegue dizer qual índice que ele tem que usar na consulta. Você manipula isso, tá? Mas isso aí é uma otimização de consulta que é mais avançada. Mas o que acontece? Sempre essa otimização. Se a tabela tiver índice, o Oracle procura usar o índice que mais convém no select. Qual que é o que convém? Aquele que está no campo que você está usando no where. Ele vai primeiro ver se tem índice. Se não tiver, tudo bem, mas se tiver, ele usa. Então, o índice é nada mais de dar nome ao índice, falar a tabela e o campo. Morreu aí. Tem mais parâmetros de índice? Tem. Só que eles são coisas que você tem que usar em trâmite, em banco, e não é a proposta da gente agora. Como é que eu elimino o índice? Drop integral. Esse negócio do meio select é para lembrar você o seguinte: como é que eu uso o índice? Basta usar o campo que tem índice que o Oracle usa aqui. Então, assim, aquela consulta que está lenta, você colocou o índice e começa a ficar rápida. Por quê? Porque você colocou o índice no campo que ela está usando. Normalmente no campo do where, né, que é onde ele vai usar. Aqui eu tenho algumas recomendações que eu já vinha falando, né? Tomar cuidado com índices, né? Então, uma coluna, ela tem que ter. Você deve criar um índice quando uma coluna tem muitos valores diferentes, né? Também quando tiver um grande número de valores nulos. Quando você não deve criar um índice? A tabela é pequena. Por que ficar criando índice complicado? Né? As colunas elas não são utilizadas com frequência ou tem muito update de lista, update insert. Por exemplo prático para você. Tem empresas que têm perfis de venda diferentes. A empresa onde eu trabalho hoje em dia, ela tem 120 clientes, mas vende para o Brasil todo, porque ela trabalha com distribuidores. Vamos pensar a GM. A GM vende para você o carro? Não, a GM vende para a concessionária e a concessionária vende para você. Então, quantos clientes a GM tem? Poucos, perto de tudo que compra carro. Quem tem grande cliente é a concessionária. Então, vamos pensar o banco de dados da GM de cadastro de clientes. Inclui a concessionária toda hora? Não. Tira a concessionária toda hora? Não. Então, é uma tabela que, se você colocar índices, não vai ter tanto problema. É uma vez por mês, duas concessionárias novas, uma. Então, não é uma tabela que vai dar pau se você colocar insert ou delete ou update nela, porque tem índice. Agora, vamos pensar a telefônica. Quantos clientes entram e saem todo dia? Coloca muito índice na tabela de cadastro de clientes de telefone. Entendeu? Então, é perfil. Você tem que olhar o banco, você tem que entender o propósito da tabela para também pensar em onde você vai colocar índice. Bom, fechamos o assunto de índices. Sinônimos. Sinônimo é exatamente o seguinte: você dá um nome diferente para aquilo que já existe. Então, se qualquer objeto, está vendo? Create, público, sinônimo, nome do sinônimo para um objeto tal. Eu estou dizendo o seguinte: o que é objeto no Oracle? Tudo. Você dá nome para tudo de outro nome. Por uma tabela que chama empregados, você quer chamar de empregados, quer chamar de funcionários, você dá sinônimo, create sinônimo, funcionários, for empregados. Então você vai poder chamar tanto de empregado como de funcionário. Ah, professor, para que serve isso? Né? Chamar as coisas pelo nome é confuso, né? Se é João, vai chamar de Paulo. Bom, o que acontece? Às vezes você tem alguns objetos
num banco que tem nomes muito longos, ou é um banco de dados que vem de um sistema IRP enorme, que tem aqueles números na tabela, a tabela é totalmente assim, enigmática, o nome enorme, você vai lá, dá os apelidos e começa a fazer select em cima dos apelidos. Para o banco, você vai usar o from, o sinônimo, e o banco acha o objeto certo lá dentro, porque é mais fácil lembrar o nome pequeno que o nome grande. Então, usar isso, muito cuidado, porque não é bom ficar chamando uma coisa de um nome para o outro. Você vai acostumar, a hora que o cara apagar o sinônimo, a tua query não funciona mais. Então isso é uma coisa muito bem acertada. Aqui um exemplo. Tem uma tabela que chama Debit Sanvu. Está vendo fora ali? Só que eu criei um sinônimo com o nome de DSAN. É o nome mais curto. A partir daquele momento, eu posso dar select nesse DSAN. Como é que eu elimino o sinônimo? Drop sinônimo. Não tem drop sequence, drop index, drop procedure, drop sinônimo. Essas parafernálias de hoje é para vocês entenderem o que é bom, o que não é bom usar e quando. Tudo é bom, desde que você saiba onde vai usar. View, quando você precisar. Índice, quando você precisar. Sinônimo, quando você precisar, tá? Livre 100? Livre, mas tem hora que é muito bom ter esses recursos. Alguma dúvida? Então nós temos uma lista de exercícios para fazer. A lista de exercícios é essa aqui. Ela tem só 14 exercícios, mas são exercícios curtos, não são como fazer por seguir, tá? Ok? Estou liberando a máquina para a gente fazer exercícios.